noite. Está entrando no ar mais um Esporte da TV. Tivemos alguns probleminhas técnicos na terça, dia 13. Tivemos que passar a reprise do programa da semana passada no estúdio. E estamos hoje, 14 de abril. Sim, metade de abril já. Estou tendo a honra de ter um amigo pessoal de muito tempo atrás, mas que é um professor referência na área de educação física. Não tem quem não o conheça. E também não é só de educação física, porque ele se envolve em eventos. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante no segundo bloco. Mas eu tenho a honra de ter aqui, na noite de hoje, meu ex-colega e grande amigo, Felipe Steigleder. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estou muito contente pelo convite, né? Falar um pouco dessa história de vida, né? Nesses 51 anos, graças a Deus, bem vividos, né? Então, eu sou o Felipe Hernani Steigleder, mais conhecido por Felipe, ou professor Felipe, ou tio Felipe, natural de Novo Hamburgo. Tudo bem, olha, já na minha primeira... Eu ia fazer essa pergunta e já respondeu antes, melhor ainda. Dentro dessa questão de Novo Hamburgo, tem uma característica que sempre foi forte da questão, porque ele faz parte de uma família tradicional de Novo Hamburgo, família Steigleder, que sempre teve sua origem, inclusive tem uma das mais antigas lojas do centro, da origem da família dele. Correto, Felipe? Isso mesmo. Como eu falei, né, nascido e criado em Novo Hamburgo, me criei no centro de Novo Hamburgo, né? Na época, então, falando um pouco do comércio, assim, me criei no meio do comércio, aprendi a caminhar no meio de uma loja, né? Andando com um andador. Hoje em dia não se usa mais, nós da educação física sabemos que não é legal, mas para mim poder aprender a caminhar, a minha mãe me colocava dentro do andador, dentro da Ruval Modas, eu ficava caminhando no meio das roupas, né? E o meu pátio de casa era a Praça do Imigrante. Hoje ali a Praça do Imigrante ainda existe, mas eu dava comida para as pombas, comida para os peixes, né? E depois surgiu a Roca Armarinhos, que este ano então fez 40 anos, né? Dia 5 de março fez 40 anos. Então é um ramo de comércio, um ramo de família, né? Bem conhecido na cidade, que meus avós criaram a Ruval Modas, e depois a minha mãe criou a Roca Armarinhos, que continua sendo trabalhada, né, em família. Referendada por toda, não só Novo Hamburgo, como todo o Vale de Sinas. Mas daí, Felipe, como nós estamos na questão esportiva, e tu tens essa grande amplitude, até podemos dizer, fala do teu gosto do esporte, da onde surgiu? Eu acho que é, como se diz, desde o berço, né? Meu pai, ex-jogador de futebol, jogador do Floriano, hoje Esporte Clube Novo Hamburgo, né? Então ele jogava, lateral esquerdo. Então, assim, tem um pouco da história. Eu não vivenciei muito ele como jogador. Eu já vivenciei ele mais com ele como torcedor, de ir lá no Esporte Clube Novo Hamburgo, ou de ir torcer e tudo mais, de ter uma vivência grande também por parte do meu avô, que foi presidente da ginástica, então sou ginasticano desde pequenininho também, então sempre no meio dos esportes, sempre correndo e brincando bastante, né? E eu estudei no Pio 12, então onde participava todas as tardes de algum treino, ou de handball, ou de vôlei ou handball, participando das equipes da escola e sempre gostando de esporte, assim, de torcer, de assistir e de praticar, né? E daí por isso que foi, então... E foi aí que se deu a escolha pela Faculdade de Educação Física? Isso. Porque daí, assim, no caso, quando eu terminei o primeiro grau no Pio 12, eu cheguei aí para o Liberato para fazer curso técnico, né? Mas lá eu vi que não tinha nada a ver, eu tinha que voltar para o Pio 12, terminar o segundo grau na época e fazer Faculdade de Educação Física, que era o que eu bem queria, assim, de trabalhar com a questão do esporte, do corpo e tudo mais. Então agora vou fazer um relato pessoal. Meu primeiro dia de faculdade, 1992, primeiro ou segundo, mas eu lembro de uns veteranos entrando na sala e fazendo os tradicionais brincadeiras muito alegres e muito recreativas e positivas,
que eram feitas dentro do curso de Educação Física, organizadas e chefiadas pelo Felipe. E a Gica, agora estou lembrando ela, a entrevistada que eu ainda estarei hoje, durante esse dia, fazendo com ela, olha só, são os que fizeram comigo a brincadeira em 92. E a gente deu prosseguimento depois. Como é que eram esses momentos, Felipe? Conta para nós. Fevale, então, né? Entrei em 89, saí em 94. Claro que eu entrei num ano que, para mim, era um pouco triste, porque foi o ano que a minha mãe faleceu, mas foi um ano muito alegre, que eu conheci pessoas maravilhosas, amigos e amigas que eu tenho até hoje. Tem muitas histórias, nossa, poder falar da Fevale assim, não é um livro, é uma enciclopédia, né? Não é apenas falar um pouco, né? Mas era muito interessante, assim, que nós tínhamos um grupo, no qual a Gica e demais colegas, assim, que quando a gente entrou, a gente já entrou no grupo que estava saindo, aprendendo, tendo a fazer atividades com os bichos, atividades sadias, né? Então, a gente sempre estava junto com os que estavam se despedindo, mas recebendo quem estava chegando, né? E ali tem muitas histórias, então, assim, são muitas aprendizagens, muito dos valores que eu tenho hoje foi na Fevale, né? Porque quando a gente faz, assim, um primeiro e segundo grau, ou hoje primeiro ensino médio, ensino fundamental e médio, tu até aprende bastante. Mas na faculdade é que eu acho que é o potencial, que é o que eu acho que tu consegue conviver muito, aprender muito, tanto dentro da universidade quanto fora, né? Porque eu acho que o meu caminhar de hoje é dos 4, 5 anos de Fevale, mas muitos cursos, muitos congressos, muitos eventos na área de educação física que eu participei a nível nacional, né? Para aprender a lidar com essa questão da educação física. E fazer esse trabalho com os bichos era, sim, uma alegria para nós, e a gente fazia atividades saudáveis, né? Hoje em dia a gente vê que algumas não são tantas, mas é um grupo, assim, que eu guardo no coração. Eu lembrei agora, e por isso que eu destaquei, Felipe, porque várias vezes citaram que eu peguei algum dos entrevistados, porque depois que tu saiu, já no final, e depois eu já peguei esse ataque e a mudança de então foi eu que apliquei durante 3, 4 anos, mas toda essa liderança era tua, da Gica, da Vera, né? Aquele tempo áureo. E esse é um detalhe. Eu também vou te fazer essa pergunta. Por que tu acreditas que um pouco antes de tu entrares ali, metade da década de 80, mais ou menos, até um pouco pós minha saída, foi aonde estão, a gente chama o tempo de ouro da Fevale? Vamos lá, sincero? Falar. Oi? Pode ser sincero. Eu dei uma de Hortência, assim, dei aquela respirada para arremessar a bola, né? Uhum. Quando a gente entrou, ali em 89, a Fevale já tinha um grupo muito especial, né? Uhum. E não querendo, assim, falar, mas eu acho que o grupo de 89, que foi a minha entrada, 90, 91, 92, ali eu lembro que deu, acho que foi 93, um grande número de alunos que entraram tinham, e eu ainda vejo eles hoje com um potencial muito grande, lutando, levantando a bandeira da educação física, tanto que nós temos o grupo que tu participa, né, no Whats, que é muito gostoso, assim, poder mesmo virtualmente, a gente está se falando, a gente está se cumprimentando, a gente está chorando, a gente está rindo, a gente está se falando bastante. Eu acho que esse grupo, assim, fez uma grande diferença na Fevale, né? Se for perguntar para algumas pessoas ou alguns professores que não estão mais, falam que a gente fez a diferença, né? A gente fez a diferença até no bar da Fevale, que era dentro da Fevale, do Tio Miro, fez a diferença no campão, na piscina. Então, assim, era um grupo que se envolvia, né? E quando eu falo de se envolver, assim, todo mundo pegava junto. Uhum. Existiam os monitorais, onde a gente aprendia muito dos esportes, onde a gente tinha que participar de eventos grandes. Eu lembro, assim, que teve um
um Pan-Americano de handball em Novo Hamburgo, onde simplesmente nos colocaram para cuidar de alojamento, cuidar disso, cuidar daquilo, e eu acho que é ali que eu e muitos dos colegas hoje aprenderam muito nesse momento, né? Então, assim, hoje, falando Fevale hoje, né? Casualmente, então, eu tenho uma sobrinha que está fazendo educação física, né? Ela já está, acho que uns 2 anos ali dentro da Fevale. Claro que em função da pandemia é diferente. Já tive vários ex-alunos, já tive estagiários ali comigo na instituição. Só que eu não vejo mais a Fevale, a nossa Fevale, né? Tanto que o nosso ano de formatura ali, 9 de setembro de 94, mexeu com as estruturas da Fevale, porque a Fevale já tinha o Campus 2 e eles queriam que nós fizéssemos a formatura no Campus 2, e nós falamos, não, se nós estudamos no Campus 1, nós vamos fazer nossa formatura no Campus 1. Então, assim... Eu vou só acrescentar. Não tinha Campus 2, que era para ser o Campus 2, na verdade virou só tinha o prédio, o salão de festa, o salão de atos, secretaria e tesouraria. Não tinha nem uma outra sala estava se ficando. Isso, era uma outra sala. Eu lembro que uma cadeira a gente precisou fazer lá, por causa em função para junção de cursos, né? Mas concordo contigo, assim, era aquele prédio principal, né? E eles queriam que a gente fizesse a nossa formatura no salão de atos ali, aquele salão pequenininho. E nós falamos, não, nós queremos fazer aqui na Fevale. E daí no ginásio, como o nosso grupo era pequeno, nós não podíamos fazer no ginásio, daí nós falamos, não, a gente quer fazer no salão ali social, não, mas ali não dá, não, nós vamos, sei que a nossa decoração, nós colocamos lá para dentro uma goleira, fizemos e acontecemos, tem várias histórias deste momento, né? Muito legal. Para encerrar esse primeiro bloco, Felipe, agora vem a grande questão. Tem um professor que está na Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, já desde lá de trás, e continua até hoje. Conta para nós como foi entrar na instituição. Entrar na instituição, então, né? Comecei a faculdade de Educação Física em março de 89, né? Então, estudei todo o ano de 89, todo o ano de 90, fazendo muitos cursos dentro da área de Educação Física Escolar, Educação Física Pré-Escolar. Em 90, trabalhei em 2 escolas de educação infantil, que não existe mais, né? Porque era o Balão Mágico, e a outra eu não lembro mais, mas o Balão Mágico eu lembro, porque nós temos o grupo de professores do Balão Mágico. Então, assim, 89, 90 foi aquele ano, assim, além de fazer a faculdade, era ver para que linha que eu queria seguir, né? Se era a linha de academia, se era a linha de escola, se era a linha escolar, se era a linha de competição, e eu fui indo para a linha escolar, fazendo muitos cursos, aprendendo muito, nesses anos de 89 e 90. Nisso, então, nosso grande amigo Catatal, né, trabalhava no Oswaldo Cruz, e daí, então, ele disse, eu estou indo embora e tudo mais, vai ter seleção lá no Oswaldo Cruz e tudo. Eu disse, vou tentar, né? Porque, imagina, eu tinha 2 anos de faculdade, fazer uma seleção numa instituição de ensino como é a INH hoje, né? Que, nossa, mexe com o coração, assim, falando, né? Fui lá, fiz a seleção em fevereiro de 91, eis que fui selecionado e estou lá até hoje, né? Então, como tu fala, assim, 14 de abril de 2021, estou lá ainda. Cada ano, então, é um ano de conquista, foram muitas conquistas. Terminei minha formação, então, como eu me formei em setembro, 9 de setembro de 94, então eu acabei fazendo meio ano sem estar lá dentro e meio ano estando lá dentro, né? Trabalhando no Oswaldo Cruz, depois trabalhando no Oswaldo Cruz e no Pindorama, depois Oswaldo Cruz, Pindorama e Fundação. Então é a INH, né? A INH que, assim, eu abracei de corpo e alma. Nossa, é muita dedicação até hoje. Amo, adoro. No passado eu vou te interromper, nós vamos continuar, porque tem alguns detalhes que eu acho bem legais, que está inovador da INH em Novo Hamburgo, por isso. Voltamos logo após os comerciais.
Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta a Esporte na TV, noite 14 de abril. Felipe Steigleder, meu amigo, grande companheiro, também de muitos eventos, a gente esteve presente junto, e também organizando, porque isso nós vamos falar no final. Ele também é uma pessoa que organizou muita coisa e ainda organiza, mas tem alguns detalhes bem legais para a gente falar. Vamos primeiro falar, estava contando das passagens entre as escolas da INH, que sempre foram constantes, mas acho que coloca porque tu levou junto várias mudanças dentro delas, né? Conta um pouquinho. Então, assim, né, comecei dando aula de educação física no Oswaldo Cruz, né, educação infantil até a 3ª série. É o meu chão, os pequenos, né, nada contra os maiores, gosto também bastante, mas me sinto realizado com os menores, né? Então, trabalhando assim com educação física com os menores, daí depois criando as Olimpíadas internas ou os jogos entre turmas, daí depois, então, trabalhando um período na fundação também, indo para o lado da informática, né? Hoje estou totalmente online, totalmente informática, mas foi um período legal também, mas não era o meu chão. Voltando, então, trabalhando Pindorama e Oswaldo Cruz com educação física, onde, então, a gente vai criando e conquistando muita coisa, né? Assim, vai fazendo com que os alunos gostem do esporte, né? Hoje eu tenho, né, vários filhos de alunos, então eu brinco com os meus netos, né? Que a gente vai, assim, vendo a história de cada um e tudo que a gente fez. Foram organizando eventos esportivos dentro da INH, organizando atividades esportivas ou culturais dentro ali do Pindorama e do Oswaldo Cruz, né? Para pegar bem essa questão, assim, do corpo, da cultura, né? Fui durante um período coordenador também da área de educação física, onde a gente vai, o nosso grupo mesmo se dividindo, é só para ter um nome, mas todo mundo pega junto, né? Então, assim, casualmente estou falando com o meu ex-coordenador de educação física também, que trabalhou com a gente, que eu tenho uma grande admiração, daí as nossas histórias são longas, né? De puxões de orelhas e tudo mais, mas assim, nossa, é muito pelo esporte, é muito por tudo, assim, né? A gente fez um grande evento uma vez, que eu acho que marca algumas loucuras que a gente faz, que depois, quando a gente volta, a gente pensa, meu Deus, o que que a gente fez, né? De ir para Santiago, no Chile, de ônibus, né? Atravessar a cordilheira com 60 alunos. Então, assim, cordilheira fechou, põe corrente nas rodas. Então, são tantos eventos ou tantas atividades esportivas dentro da NH que ou eu estava na organização como coordenador geral, ou estava junto, e todo mundo sempre e até hoje pega junto, né? Que tu pensa assim, meu Deus, a NH fez o esporte sair para fora, que foi muito interessante, né? Depois os intercâmbios, daí a nível da língua espanhola para o Uruguai, né? Então, assim, tem as viagens, muito do que eu conheço do nosso Rio Grande do Sul ou fora, foi através de ser professor da NH nesses 30 anos. Mas eu quero destacar um detalhe. No período de ampliação e nova modelação do Pindorama, que muitos nem devem imaginar que isso ocorreu um dia. E não faz tanto tempo. Eu já estava lá dentro quando começou essa mudança. Isso quer dizer que não é nem 25 anos. Tu fosse... É 21. Então, ó, viu? Tu fosse um dos... Além de ter sido o professor, fosse um dos que mais lutou para que tivesse a piscina do Pindorama.
Conta para nós isso e, em seguida, tu foi o precursor em Novo Hamburgo para trabalhar uma modalidade. Então, assim, né, a instituição queria lançar uma nova proposta, que era a escola de tempo integral, que hoje não existe mais, em função de tantas coisas que vão mudando, né? Mas, então, foi pensado em ter uma piscina dentro da escola com a proposta de currículo de tempo integral, onde as crianças passariam todos os dias tendo a vivência de múltiplas atividades, e uma delas a piscina, né? Então, foi construído o prédio da piscina, que então, no caso, em 2019, fez 20 anos, mas todo um projeto assim, piscina, junto com restaurante, em cima um baita de um ginásio, e vamos lá, toca ficha, ok. Deu problema nas obras, tivemos que pedir socorros para as academias de Novo Hamburgo, né, porque estava atrasado. A Moby Dick foi a nossa auxílio no momento, né, na época. Depois a piscina estava pronta, e daí começou um trabalho, então, na parte de iniciação à natação, onde muitos alunos, né, o Gabriel Cury, a Mariana Cury, Ramon, entre outros, me vêm agora os nomes assim de todos, que começaram assim, nadando ali comigo, né, fazendo aula de natação, e depois foram em busca de mais, eu indicando eles para clubes, e hoje muitos deles ainda estão nadando, né? Tenho ali também a minha grande amiga Mitch, a Dida, que me espelhei bastante nela, o Vinícius Guidini também. E está num projeto novo que merece nova entrevista, inclusive, né? Isso. Então, assim, ó, eu fui em busca de algo mais. Eu sempre gostei e gosto da educação física, e gostando muito da parte de natação e atividades aquáticas, né? Então, assim, depois, com o tempo, conseguiram fazer o ginásio em cima, então, o Pindorama estando ali entre 4 quadras, parece, tu olha, não dá nada, mas é enorme, né? E tem a piscina lá dentro, e o gosto, assim, por querer aprender mais, foi, então, que eu fui em busca de um pós-graduação específico de natação e atividades aquáticas, né? Então, eu já tinha feito a licenciatura em Educação Física, tenho um pós em Psicologia do Esporte e do Exercício não terminado, então esse eu não chego a anunciar muito, mas aprendi muito, né? Porque a gente às vezes não aprende por ter o canudo, mas sim por todas as aulas. Mas daí então, fazendo o pós em Natação e Atividades Aquáticas pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, a gente então recebe um convite, né, através da CBDA, Confederação Brasileira de Desporto Aquático, para quem tinha interesse de fazer um curso a nível técnico de nado sincronizado na época, né? Então, em 2004 ali, para trabalhar o nado sincronizado, hoje nado artístico, né? E eu fui lá, eu e meus grupos de colegas fomos, nós éramos acho que uns 20, e eis que dos 20 do Rio Grande do Sul, eu fui o único que tentei. Às vezes fico pensando, será que eu não deveria ter tentado mais, né? Ter ido em busca do nado sincronizado, que agora faz pouco tempo que mudou para nado artístico. Então, assim, fiz um grupo de nado sincronizado no Pindorama, um grupo de nado sincronizado na Escola Santa Catarina, também de Novo Hamburgo, e na Academia Vic Center de Estância Velha. E ali, então, eu tinha 3 grupos, tentando e ensinando e aprendendo também bastante com o nado sincronizado, através de encontros que a Confederação Brasileira de Desporto Aquático sempre proporcionou no Rio de Janeiro. Então, eu estava no meio assim de técnicos a nível nacional, participamos de 2 brasileiros ali em Curitiba, né? Foi uma grande aprendizagem, tanto para mim como técnico, e para as alunas que foram, mas daí então o projeto acabou, né? Mas a piscina está lá com as atividades aquáticas, natação, hidroginástica, natação adulto, natação infantil e bebê. Claro que desde o ano passado nós estamos parados, né? Então já fez agora em março 1 ano que é só colocado produto na piscina, mas a educação física totalmente online. Então é isso. Mas eu achei importante lembrar, tanto do detalhe de que eu lembro,
toda a tua preocupação para que a piscina saísse com todos os detalhes, ia atrás, e voltava, ia atrás. E também dessa questão, que por mais que hoje não esteja em continuidade, mas no Rio Grande do Sul tu te tornaste a pessoa de referência dentro do, na época, nado sincronizado, hoje nado artístico. Talvez muitos ainda, talvez não, principalmente de fora, de Novo Hamburgo, não soubessem, mas a gente teve essa iniciativa, teve essa coisa. Assim como muitas outras modalidades, né, Felipe, que até, infelizmente, Novo Hamburgo era referência até no estado, hoje não existe mais, né? Então, tu tentou e fez uma luta e criou uma cultura que hoje, no momento, não se encontra. Mas, agora, vamos falar de um outro detalhe. Da coordenação de eventos, que isso ele já falou e nós já brincamos um pouco. Vou começar pela que ele esteve junto comigo na coordenação da ONASE 2014 e o principal, nós só temos mais 3 minutos, tá, Felipe? A coordenação do ponto da tocha olímpica, que a Ju Viritz falou na semana passada um pouco sobre isso. Isso. Além de estar contigo na coordenação da UNASE, que foi aquela geral, né? Depois, faz uns 3, 4 anos, eu fui coordenador da UNASE do atletismo, também da rede sinodal, né? Que então, como eu trabalho na instituição evangélica de Novo Hamburgo, que faz parte da rede sinodal, que são em torno de 50 escolas no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Foi a coordenação, então, do ponto 9 da passagem da tocha, né? Um sonho, assim, que, nossa, quando eu fui convidado, assim, Felipe, a gente quer que tu seja coordenador do ponto 9, o ponto 9 vai ser na Sociedade de Ginástica de Hamburgo Velho, é do lado do Pindorama, tu traz os alunos para ver a tocha e tudo, e começou. A Ju, então, como depois convidada para correr com a tocha, participou do meu grupo, né? Mas, infelizmente, no dia, ela tinha que estar em Caxias, porque ela foi levar a tocha em Caxias e não conseguiu, mas ela ajudou na organização. Então, foi assim, aquele ano de 2016, ano olímpico, né? Eu tinha primeiro me inscrito para ser voluntário da Olimpíada, depois não quis mais, dentro do nado sincronizado, mas daí eu ia ter que ficar um período muito grande lá, e para minha dispensa seria complicado, mas daí então eu recusei, ok, fiquei tranquilo, fui convidado para ser coordenador de ponto, adorei a passagem, foi uma emoção muito grande, e quando eu desisti de fazer parte de como voluntário, eu também então conversei com a minha família, né, com a minha esposa Luciane, que na época o Murilo ainda era pequeno, mas eu e a Lu decidimos, então, ir como família para assistir às Olimpíadas. Então, assim, ano de 2016, está marcado na família, né? Passagem da tocha olímpica, ela passar na frente da unidade Pindorama, que é uma das escolas mais antigas, ou a mais antiga, né? Então, assim, foi fantástico. Foi maravilhoso. Só para referendar, o Felipe é multiparticipador de eventos, a gente não... O tempo esgotou, infelizmente eu ia citar outros, mas só deixar que foi ele que insistiu em 2007 para ir no PAN do Rio. Ele e o professor César, da época, foram lá no PAN. Felipe, nós vamos ter um outro momento. Todos foram convidados, mas só alguns aceitaram, né? Mas assim como na Olimpíada também, eu convidei um povo para ir. Mas tudo bem, a gente entende cada um, né? Filipão, manda agora um abraço, porque tem uma galera que tu já viu, né? A gente já divulgou, está nos assistindo. Teus amigos, teus colegas, pessoal da INH, pessoal da Fevale, tua família. Tua mensagem final do programa. Então, assim, agradecer os valores que eu tenho até hoje, né? Assim, tudo que eu tenho até hoje, tudo que eu conquistei a nível de família, a nível profissional, a nível de aprendizagem. Não é porque eu tenho 51 anos que eu ainda não tenho que aprender, tenho que aprender muito ainda, né? Agradecer o pessoal maravilhoso da Fevale, meus ex-colegas, mas nunca vão ser ex-amigos, sempre vão ser os meus colegas da Fevale. E o pessoal da instituição, que eu, assim, né, 31 anos fazendo lá dentro, completa 30, mas no currículo, assim, 31 anos de muita aprendizagem, então, assim, por parte de direção geral, coordenadores, colegas como tu, né, Cláudio, e os colegas que ainda estão lá dentro, não só da educação física, mas todos.
que a gente está aí nessa luta diferente, é um momento diferente, né? Todo mundo está aí há 1 ano trabalhando totalmente remoto, e nós da educação física, que a gente sente falta desse corpo, desse contato, para nós, ou para mim, eu vejo que é mais difícil, né? Pode ser que para as outras áreas não seja tanto, mas eu, como professor de educação física, educador físico, que trabalho com crianças, eu estou sentindo. Não sei como vai ser para lidar isso com o corpo deles, né? Porque eu fico preocupado, assim, eles estão em casa, estão dentro de apartamento, não estão saindo tanto, então me preocupa muito, assim, a questão motora, emocional também, né? Alimentar, tudo, mas eu puxando para o nosso lado da educação física. Então, eu quero agradecer o convite, um abraço para todo mundo. Se tiver oportunidade, outros podemos falar, quem sabe, sobre a Olimpíada específica, né? Porque está naquilo, vai, não vai. Algumas competições a nível de preparatórios estão sendo canceladas, então, assim, a gente vai ter muito ainda que ouvir de como vai ser, né? Inclusive, foi legal que tu lembrou, porque hoje está sendo a 100 dias da abertura dos Jogos, né? Isso mesmo. Ocorreram durante o dia para marcar essa data. A tocha está passando, mas a gente, assim, vê ela passando de um jeito diferente, né? Se for pensar, não há 4, mas há 5 anos atrás, ela estava passando com mais vida, com mais emoção. Quase sempre ela está passando lá por cidades lá do Japão, mas sem muito público, né? Então a gente fica sabendo, assim, que algumas competições, eu falo pela parte das aquáticas, muitas eliminatórias estão sendo canceladas, ou não sei como é que vai ficar isso aí. Vamos conversar na frente, nós vamos esperar mais alguns dias e vamos marcar talvez uns 2, 3. A ideia é maio ter debate com mais juntos. Filipão, então, tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Show de bola. Um abraço. Para todos. Um ótimo final de quarta-feira. Hoje, tá? Agora termina o programa, vão para o jogo do Grêmio, segundo tempo. Vocês olharam aqui o programa. E depois o jogo do Inter contra o Aimoré. E amanhã, programação no estúdio, com o novo secretário de Esportes de Novo Hamburgo, Daniel Becker. Fique com a programação da Vale TV.